E aí, meu povo, tudo na paz? E aí, meu povo? Amigo Rafa aí, grande Rafael, já já tá entrando aí. Fala, Rafa. Grande Rafael, grande Rafa entrando aí para bater esse papo com a gente. Vamos falar dessa notícia nova, a notícia da união dos malucos, né, Rafa? Consegue me ouvir, Antônio? Tô bom, sim. Tô ouvindo você bem, sim. Tá ouvindo? Tô ouvindo você bem. Tô ouvindo você bem. Você tá me ouvindo bem? Sim. Tá tudo tranquilo. E aí, Rafa, conta pra galera aí essa notícia Tá boa. cortando um pouco. Eu não sei A se é a gente minha internet ou se é a sua. lutar pela categoria, objetividade, com foco nos interesses da categoria, não é sem palanques, Acho que é a minha internet. menos selfies e mais atitude, uma luta por uma carreira, pela reconstrução do poder de compra do nosso subsídio, e tudo isso construído de baixo para cima. Não vai ter mais assembleia do amém, não. Assembleia para você dizer amém ao que for escolhido para você, não. A assembleia vai ser para você, categoria, dizer o que você quer lutar. A partir de agora é a vez da categoria. Exatamente, Antônio. Bom, vou dar boa noite aqui a todos, né? Os colegas. A gente decidiu fazer essa live aí de supetão, porque já estávamos conversando há um tempo, né? Mas aí acabou que Antônio divulgou, fez um anúncio aí nos grupos da polícia. E eu já deixo registrado aqui, pessoal, aos alunos, aos meus alunos, amigos. Essa live aqui que eu estou fazendo é com o colega policial civil, Antônio Moraes, e é um assunto que trata especificamente da categoria, da nossa categoria, né, da Polícia Civil. Hoje não tem nada a ver com aula, é uma questão que envolve aí especificamente a eleição do nosso sindicato, né? E aí, Antônio, eu fiz mais ou menos um esquema aqui de organização da nossa live, para a gente bater um papo e fluir com a maior celeridade e alcançar o objetivo principal, que é deixar essa mensagem já aqui para todos, né, para todos os colegas, para todas aquelas pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com o sindicato, né, e com a Polícia Civil como um todo. Eu dividi em três partes, Antônio. A primeira parte a gente vai fazer uma breve explicação, né, do principal motivo dessa live de hoje, né, que é o lançamento da nossa chapa aí, né. A segunda parte, falar brevemente um pouquinho do que virá, né, nos próximos dias aí, da nossa organização, da nossa pauta de luta, principalmente, né? E em terceiro ponto, para a gente finalizar a live, deixar aberto aqui para qualquer colega policial civil que esteja aqui nos assistindo, possa eventualmente fazer qualquer tipo de questionamento, né? Eu já recebi alguns questionamentos, Antônio, previamente aqui pelo WhatsApp, e aí eu também vou já fazê-los, né, repassar para você, porque alguns deles foram para mim, né, outros para você, e aí seria interessante que a gente já deixasse registrado, né, a nossa ideia, a nossa opinião, aqui em um ambiente público, né, em um ambiente que fica gravado, né, essa live vai ficar salvo, e aí já pode ser utilizado eventualmente para no futuro não se questionar mais a nossas, e cobrar também as nossas reais intenções, né?
Então, pessoal, primeiro ponto. Eu vou deixar aqui registrado já, de minha fala. Nós estamos fazendo essa live hoje porque decidimos, na verdade, Antônio, eu, com o colega Antônio, decidimos participar, né, da eleição do sindicato e participar juntos, né? Construir uma chapa, construir, obviamente, que é um grupo, né? Não é eleição, não é a candidatura de Antônio Moraes, não é a candidatura de Rafael. É a candidatura de um grupo de pessoas, né, que tem afinidades, que tem pensamentos um pouco diferentes, não divergentes, mas diferentes, isso é normal, uma visão de mundo diferente, mas que tem um ponto em comum, uma luta coletiva, né, a busca pelo bem comum. E aí, a priori, nós cogitamos e já decidimos algumas questões. Antônio está se colocando na qualidade de candidato a presidente da nossa chapa, encabeçando, e aí tendo o meu total apoio nesse ponto. E eu estou me colocando na condição de candidato a diretor financeiro ou tesoureiro, como queira. Né? Inicialmente, essa configuração. Na verdade, essa configuração vai permanecer, né, independentemente da composição que a gente vier a fazer, né, mas outros colegas já estão sendo convidados para que a gente possa reunir o grupo na íntegra. Né? Nós temos 14 diretores, dentre os quais 3 são conselheiros fiscais e 11 fazem parte da diretoria executiva. Né? Então, esse é o ponto da live, essa é a informação central. É o lançamento, é o registro da nossa composição e da nossa candidatura. E aí, eu já cedo, Antônio, a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração sobre esse ponto, fique à vontade. Né? Em um segundo momento, eu já queria que você, após a consideração sobre essa questão, sobre o firmamento da nossa composição, que você explicasse brevemente esses últimos dias aí, as nossas conversas, né? E as razões pelas quais você buscou que a gente compôsse dessa forma, que a gente firmasse a composição dessa forma, porque eu também já arremato para a gente concluir essa primeira parte, explicando um pouco também das minhas razões, dos motivos pelos quais eu me coloquei nessa composição, junto com você, e principalmente os motivos pelos quais eu me coloquei na qualidade de candidato a diretor financeiro. Então, fique à vontade aí para você expor sobre esses pontos aí. Para primeiro dizer a galera que está nos ouvindo que a eleição do sindicato vai ser na primeira quinzena de julho. Então, a gente não está botando o carro nas outras coisas. A gente está há muito tempo conversando, não é? Agora, essa live aqui é só para que vocês, colegas, e aqueles que vierem a assistir no futuro próximo, saibam que essa live é o marco da nossa da publicidade da nossa aliança, da nossa chapa. Mas a gente já tem afinidade há muito tempo na luta do sindicato, afinidade de pensamento, aquilo que a gente entende por categoria, a necessidade de termos uma carreira, que nós não temos hoje, a necessidade de termos uma segurança remuneratória. A gente não pode mais passar 12 anos, 10 anos, 9 anos sem reposição inflacionária. A gente tem que ter um foco nisso. Né? Tem que pensar a aposentadoria que vai ter para aqueles que não morrerem antes, vão se aposentar, então a gente tem que ter uma aposentadoria com segurança. Então, essa preocupação foi que uniu a gente. Rafael, com essa juventude, não é de quem tem um pouco menos tempo de polícia, mas já compreendeu quais são os dilemas da nossa instituição, os dilemas da nossa carreira, as fragilidades, os pontos fortes. Eu, com um pouco de experiência, já tive na frente do sindicato em momentos importantes, e eu quero contribuir na formação desse novo grupo. Vai ter uma parte de grupo de pessoas experimentadas da minha parte, mas com certeza o Rafael está trazendo uma turma muito boa, sabe, com sangue no olho, com disposição de lutar, um pensamento no coletivo. Não dá mais, gente, para pensar, sabe, no meu grupinho, sabe, na minha particularidade. Nós somos policiais civis, nós somos homens e mulheres de investigação criminal, nós
temos que pensar dessa forma, o foco principalmente nesse momento na recuperação e reestruturação do salário, para depois discutir a segurança da nossa carreira, do nosso futuro de aposentadoria. Então, é essa preocupação comum e a afinidade clara do dia a dia de trabalho. Eu e Rafa, a gente já trabalhou muitas vezes juntos em plantão. Então, assim, foi muito perceptível o nosso bem-querer recíproco. E é importante você formar uma chapa com pessoas que você gosta, que você admira. Eu admiro o Rafael, eu sempre disse isso a ele, não é? Essa forma de Rivotril é um pouco demais. Para alguns que pensam que o Rafael é doido, ele não é doido, ele tem a cabeça no lugar, ele sabe o que é, ele tem a compreensão do que precisamos fazer, e foi isso que me fez, sabe, cortejá-lo no bom sentido da palavra, para que ele pudesse compor com a gente. Então, é um pouco da nossa experiência com essa pujança, sabe, dessa juventude na carreira que Rafael representa. Eu acho, Rafa, que vai ser um sucesso a nossa chapa. Eu já vejo isso nas nossas redes sociais, colegas vibrando com isso. Alguns amigos diziam que essa é a chapa dos sonhos. Eu, com certeza, devo estar fazendo, se vocês permitirem, meu último mandato como presidente. Eu pretendo passar essa bola para Rafael, para outros colegas. O meu objetivo, como assim, o mais experiente do grupo, é formar um grupo para que esse grupo possa ter longevidade na direção do sindicato. Sabe, que esse grupo se fortaleça, que esse grupo, que nós possamos atrair mais pessoas, em nomes excelentes, que podem um dia ser presidente, que podem compor a diretoria, que têm ideias e estratégias para o nosso futuro, para nossas vitórias. Nós queremos, sim, fazer uma política de aproximação com a DEPOL, com os delegados, mas uma aproximação sem submissão. A gente quer que os delegados sejam vitoriosos e que nós também sejamos juntos proporcionalmente. Esse abismo salarial, essa diferença entre as classes, tanto agentes escrivães como delegados, isso tem que ser minimizado, esse abismo tem que acabar. A nossa luta pela vinculação dos subsídios é algo que Rafael concorda, e que eu acho que já é consenso na categoria, tanto consenso do ponto de vista jurídico quanto político, que é possível. Então é isso que está nos atraindo nesse momento. A gente vai ter, né, Rafa, ainda... Antônio, veja só é um praxe de professor, não é só para esse ponto eu acho que é importante e eu vou pedir só para você reforçar, né? Excelente, eu acho que ficou bem pontuado, né, os motivos que levaram a nossa construção. Conforme você falou, a gente conversou muito nos últimos meses, praticamente, né? E aí eu queria deixar registrado, para a gente já entrar nesses pontos que você iniciou a abordagem aí. Eu queria deixar registrado aqui, para alguns colegas, principalmente para os colegas da minha turma, né? Nesses últimos meses aí, eu passei por um processo de pensamento, de reflexão, né? O que é que eu deveria fazer, o que é que eu não deveria fazer. E aí acabei colocando e pesando todos os fatores na balança, né? Inicialmente, Antônio, o pessoal da minha turma, né, tem muita vontade, tiveram muita vontade da gente colocar uma chapa, né, que fosse, em tese, encabeçada por alguém do nosso concurso, né? Que eu acho justo, né, como qualquer colega dentro da nossa categoria. Tanto é verdade que a gente vai ter outras chapas, é um processo democrático, isso é bom se dizer, né? E já deixo claro aqui que a nossa chapa ela vai apresentar nossas propostas, mas assim, acho legítimo, eu tenho certeza que você também acha, que outros colegas se coloquem na qualidade de candidato para que a gente possa ter um debate, né? Um debate construtivo. E cada um com seu perfil, cada um com a sua atuação. E aí eu resisto o ponto, né, específico. Eu conversei e analisei, tem a minha realidade pessoal em casa, tem a minha realidade fora da polícia, que eu tenho outras atividades, e eu analisei que o momento agora é da gente fazer uma composição mais ampla, né, uma composição maior, e que eu me colocasse em uma situação, não em uma postura egoísta, sabe, uma postura intransigente, e que sim, analisasse do ponto de vista de ceder, né, espaço, e a gente construísse dessa forma. E aí eu consegui um entendimento, né, principalmente aqui em casa com a minha esposa,
analisei que ela entendeu que eu não poderia ficar fora da luta sindical, mas também que se eu assumisse o papel, em tese, de presidente, eu poderia agregar demandas excessivas para mim, e analisando com todos os perfis, com todos os convites que recebi, né, pensando também nas pessoas que depositaram confiança em mim, na minha turma, na nossa conversa, que você foi muito claro e franco comigo, ó, você fique à vontade para a gente vai construir junto a chapa, a gente vai construir as duas mãos, né, a quatro mãos, na verdade, e isso me deixou muito confortável, né? E eu decidi assumir esse papel, né, de diretor financeiro, para que a gente possa ter, de fato, a clareza para todos os colegas que a gente vai ter um sindicato, Antônio, combativo, de luta, né? Mas, acima de tudo, um sindicato transparente, um sindicato que visa o bem da coletividade, o bem do coletivo, né? E aí, já registrando, foi uma decisão minha, né? Foi até por vontade sua, não ficaria nesse cargo, mas foi uma decisão minha, né, de me colocar na condição de candidato a diretor financeiro, por achar que posso contribuir muito nessa situação. Mas o diretor financeiro, no Simbol, ele é o grande gerente da entidade. Tem um papel muito importante na construção da retaguarda. Agora, é claro que você não vai ficar só na retaguarda, porque não vai perder a sua força. Sim, nós já conversamos sobre isso, e aí, assim, é justamente isso. Deixar claro que foi uma opção minha, foi uma decisão minha, foi em comum acordo, e a gente vai juntos construir a quatro mãos essa chapa, né? Que é o ponto que eu já quero deixar aqui também e abrir para vocês, que muitos colegas, Antônio, me procuraram e assim, já tenho em mente algumas pessoas que já fiz o convite, eu tenho certeza que você já fez o convite. Eu vou declinar apenas o nome aqui, que eu disse a ele que ia falar na live, né? É um colega substituto, Ralph, que é escrivão de polícia, né? Que é uma pessoa que tem assim um comportamento um pouco diferente do nosso, né? Uma pessoa que acho que virá para contribuir muito, porque é uma pessoa que tem uma tranquilidade, uma paciência mais exercitada, por assim se dizer, e fará, eu acho que esse contraponto. Assim como você certamente já tem outras pessoas que estarão conosco, né? E aí é bom que os colegas tomem ciência disso. A gente está montando um grupo que é um grupo heterogêneo do ponto de vista do padrão, do comportamento, da forma, mas o pensamento é único. O foco principal é a luta coletiva, né? E aí eu queria também que você falasse um pouquinho desse ponto aí, né? Dessa construção coletiva. Você já participou, tem mais experiência do que eu, e o que é que os nossos colegas podem esperar da nossa chapa, né? Eu também vou dar um nome aqui, de um cara que todo mundo gosta na polícia, muito centrado, que é o nosso Fábio Dantas. Ele foi vice-presidente quando eu fui presidente. Ele ainda nós não sabemos qual será a posição dele, mas é alguém importante, alguém ponderado, alguém que segura a onda. Quando eu estourava, era a Dantas que me segurava, um grande amigo que eu fiz com o sindicalismo. Ele com certeza estará com a gente. E a categoria vai esperar dessa chapa é uma composição, embora seja plural, nós vamos querer ser ampla, como o Rafael disse. A gente quer ter representantes, nesse momento, dos colegas agentes auxiliares, a gente precisa ter representantes dos chamados novatos, né, que já não são tão novatos assim, institutos, a gente quer representantes dos aposentados, a gente precisa ter colega ou dois colegas dos aposentados. Então, esse processo é um processo de construção. Graças a Deus, tanto o grupo que acompanha a Rafa quanto o grupo que me acompanha sabe que não tem cadeira cativa. Está perfeitamente preparado para qualquer missão. A missão é servir ao sindicato. A gente quer trabalhar num coletivo onde uma ideia que apareça seja debatida e que essa ideia possa ser discutida e analisada por todos. Não vai haver um presidente imperial. Quem trabalhou comigo no passado sabe que isso nunca existiu. Nós vamos construir os consensos. Os consensos são para serem construídos. No que não for consenso, a gente vai afastar
para deixar que, com o tempo, aquilo amadureça ou seja descartado ou volte a debate. E nós não vamos perder tempo com discussões tolas, e nós sabemos exatamente o que queremos. Nós queremos recuperar o nosso poder de compra, o nosso poder salarial, e recuperar isso com segurança para que isso não se esvaia novamente com o tempo. A gente quer ter uma carreira, e a gente quer ter hoje alicerces que permitam que nós tenhamos uma aposentadoria tranquila. Você não esteja aposentado e do dia para a noite você tenha perdas de direitos e de salário. Você ou sua família. Nós somos policiais e se a gente morre, né, a família fica refém. Precisa manter o seu poder de compra, porque afinal de contas nós estamos arriscando a nossa vida do nosso trabalho. Então isso é o que está pesando hoje. Eu tive uma conversa, Rafa, eu falei com um amigo querido ontem, não vou dizer o nome dele aqui não, mas ele vai conseguir ver esse vídeo. Ele me disse que estava preocupado com a aposentadoria dele. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ele me procurar e dizer isso. Ele quer que a gente se aproxime de outros colegas, que eu espero que se somem a gente nos próximos dias. Não vou declarar nomes, porque os colegas não autorizaram, mas eu espero com muito carinho que eles se somem a gente, sabe, que esse grupo se fortaleça de pessoas comprometidas com a nossa profissão, com o nosso tempo. Eu estou muito empolgado, sabe, e a empolgação da galera que agita aí as nossas redes sociais me deixa mais contagiado ainda. Então é como se eu estivesse indo para o meu primeiro mandato, sabe? Eu estou muito empolgado. E a gente pode, inclusive, Rafa, se Deus quiser e a categoria permitir, já depois da eleição começar a articular algumas coisas para esse ano ainda. Coisas que não demandem aumento de despesa. Não é? Que aí será uma diretoria eleita, nova, e eu tenho certeza que o governo pode, quem sabe, abrir um espaço para dialogar com atores novos. Né? Então é importante que a gente saia fortalecido dessa eleição. A diretoria que vencer, esperamos que seja nossa, mas para que a gente já possa, de imediato, já cair em campo. Não dá para perder tempo, não. A gente perdeu muito tempo aí com alguns erros. Não é ético agora falar em erros, né? Agora é olhar para frente, olhar com esperança. Perfeito. E saber que a categoria está querendo lideranças que chamem para jogo. E elas sabem, Rafa, que em você e em mim, elas vão ter esse sangue no olho que faltou em alguns momentos. Perfeito, Antônio. E aí, a gente já está praticamente nessa segunda parte, né? Eu, obviamente, e aqui já deixo um registro, pessoal. Essa construção, ela vai a cada dia mais se intensificando e tomando a sua forma, né? Ideias não faltam, a gente está recebendo, eu estou recebendo várias ideias, Antônio, tenho certeza que também você está recebendo várias ideias. E, assim, é um processo coletivo, né? Mas, de toda sorte, né, a gente, nessa live também, já deixa alguns registros, e você já falou aí inicialmente, é importante se ter em mente que a nossa chapa tem um projeto de atuação sindical definido. Né? Não estou aqui entrando em mérito se os outros grupos ou os outros colegas, eventualmente, tem um formato diferente, ou seja, melhor ou pior. Mas a nossa chapa, que fique registrada, a gente tem uma linha de atuação definida. E a leitura que eu faço de sindicato, e que eu tenho certeza que você faz, e que eu acho que é o sentimento da maioria dos nossos colegas hoje, é que o sindicato é um instrumento de luta, de enfrentamento. Né? Agora, é um instrumento de luta, de enfrentamento, com estratégia, com um planejamento de início, meio e fim, sabendo onde a gente quer chegar. Né? E é básico. O que a gente quer, na verdade, é restabelecer ou recolocar, né? Trazer de volta o patamar que, em outrora, a gente alcançou. Né? A gente já teve a polícia aqui do Estado de Sergipe, como uma das 5 melhores do ponto de vista da remuneração do Brasil. E a nossa polícia é uma polícia pequena, a nossa polícia enxuta, é uma polícia eficiente, é uma polícia produtiva e é uma polícia que tem plena capacidade de ser recolocada nesse patamar. Então, assim, essa estratégia, esse ponto que eu quero deixar aqui registrado,
né, vai ser fruto de uma construção coletiva, mas será uma atuação incisiva, será uma atuação combativa, com estratégia, com pauta definida, com engajamento, que é o mais importante, né? Conforme você falou no início, com a construção de baixo para cima, né? Mas cada qual ocupando o seu devido lugar, né? Eu sempre costumo dizer, Antônio, a junção da categoria e da diretoria é o que forma o resultado final, né? E não pode você ter uma categoria, em tese, que tenha, naquele momento, um espírito de luta, quando a diretoria quer segurar um pouco, ou vice-versa. A gente tem que estar alinhado, né? Exatamente. Se vai lutar com a diretoria independente, com a diretoria responsável, mas, acima de tudo, com a diretoria combativa, com a diretoria guerreira. E a gente precisa... A gente precisa horizontalizar o trato com a categoria. A categoria não pode ver a diretoria de baixo para cima, ela tem que olhar no mesmo nível. Porque nós nada mais somos do que a categoria na direção. Nós não deixamos de ser categoria. E a gente pretende, essa conversa com o Rafa já tive, a gente pretende ter uma atuação muito forte fora do sindicato, dias da semana trabalhando em delegacias, na capital e no interior. A gente quer tentar ficar o mínimo possível no sindicato e estar mais presente nas delegacias. Temos ainda diversas ideias, que eu acho que, Rafa, numa outra oportunidade a gente fala sobre pautas específicas. Sim. Eu acho que é mais produtivo. Mas o importante é que a categoria... Eu só queria deixar uma pauta assim, específica que me perguntaram. Qual vai ser... A gente não vai inventar roda. Qual é a luta do sindicato? Qual é a luta da nossa categoria? É recompor todas as perdas inflacionárias. Exatamente. Esse é o foco. A gente já tem um cálculo. E a gente já tem um cálculo, Antônio. O que é devido, certo? E aí, agora, dentro de um planejamento, de uma organização, a gente vai ter prazos previamente estabelecidos, né? Obviamente que todo o processo ele envolve um estágio de amadurecimento, de diplomacia, mas envolve, sim, um estágio de luta, de enfrentamento, mas o objetivo é único. O objetivo é restabelecer o poder de compra. E aí, restabelecer o poder de compra, não, restabelecer o percentual que a gente perdeu. E as contas são simples. Quem está há 20 anos na polícia sabe que a gente está há mais de 10 anos sem recomposição dos lineares, né? Quem está há 6 anos também está na mesma situação. Então, a gente sabe qual é a tabela que a gente quer. Obviamente que nada impede, né, da gente lançar outras propostas, da gente adaptar a luta, mas... A gente vai ter sempre pautas acessórias. Mas a nossa pauta principal é a recomposição. Todo mundo sabe disso. A gente vai para o governo apresentar, até a gente já tem essas minutas, né, de proposta, sabemos o que queremos alinhar o nosso discurso com os delegados, com a ADEPOL, que eu acho importantíssimo. Eu acho que a ADEPOL precisa ter uma recuperação salarial que eleve o delegado especial aos valores que tem de procurador e defensor de última classe, e que isso repercuta proporcionalmente tanto com os delegados na carreira deles, como com a gente na carreira da gente. Os subsídios precisam estar atrelados pelo simples fato de nós sermos da mesma categoria. Nós estamos nas mesmas carreiras, somos todos carreiras policiais. Então a gente não vai aceitar abismo salarial, e a gente quer dialogar de forma muito tranquila com os delegados. Eu acho que estamos num momento muito bom, esse diálogo já foi aberto com os delegados, quero estreitar esse diálogo para que a gente possa lutar junto, né? A luta tem começo, meio e fim. A gente vai ter estágios da luta e esperamos que o último estágio, que é greve, paralisação, nunca aconteça. Mas se ela acontecer, eu espero que vamos ter estágios, eu disse, Rafa, durante a luta, durante o nosso processo, e o último estágio é a greve, a paralisação, a operação padrão, mas nós vamos trabalhar para que isso não ocorra. Não é? E nós vamos principalmente, Rafa, resgatar a confiança da categoria na sua diretoria. Nós precisamos ter meios tecnológicos para apurar aquilo que o nosso filiado, o nosso policial quer e deseja. A gente não pode estar submetido a pequenas assembleias com 50, 60 pessoas,
A gente tem que ter assembleias com mais pessoas e a gente tem que otimizar essas assembleias para que mais pessoas, mesmo que não estejam presencialmente, possam participar desde que sejam filiadas, estejam cadastradas num veículo de telecomunicação, como um aplicativo. O que a gente quer é representar ipsilíteres o desejo da categoria. A gente não quer adivinhar o que a categoria quer, a gente quer saber o que ela deseja. Nós vamos correr as delegacias para falar, para conversar, para se apresentar, para fazer com que a categoria enxergue na gente a disposição dessa mudança e que eles possam se empolgar para quando, no momento certo, eles darem a sua cota, porque não há luta onde só uma diretoria consiga nada. A vitória é sempre da diretoria com a sua categoria. E é isso que nós vamos implementar com essa nossa gestão. Mas, Rafa, eu queria dizer uma coisa importante que você tinha me cobrado. Você tinha me perguntado, Antônio, o sindicato sofreu muito nessa última gestão com um envolvimento político partidário muito, muito estreito, muito forte. A Rafa me perguntou, e você quer ser candidato? Eu disse não, Rafa, eu não tenho... E aí estou respondendo a Rafa de novo e a vocês que estão ouvindo a gente, que eu não tenho o menor interesse em política partidária, já tive antes, não tenho mais. Não dá para ter interesse em política partidária se nós não temos resolvido os nossos problemas sindicais. Então, assim, eu inclusive propus em nossas redes sociais uma mudança no estatuto para proibir que qualquer dirigente se candidate ou seja afiliado a partido durante o mandato sindical, e aquele que fizer isso terá uma inelegibilidade sindical de 2 mandatos sindicais. Isso é algo para ser discutido com a categoria, é só uma proposta nossa, não é? Então é para deixar a categoria certa de que a sua diretoria não vai ter envolvimentos políticos partidários, não é? Qualquer necessidade de diálogo com político será o diálogo comum do dia a dia, mas ninguém vai ouvir ou ver nenhum diretor nosso apoiando esse ou aquele candidato antes de nós termos algum resultado. Está provado que não dá para você apoiar um candidato a governador, não dá para você apoiar um candidato a deputado sem que haja antes um resultado. Porque, infelizmente, o político, ele, quando quer o seu voto, ele fala qualquer coisa e depois ele lhe dá uma rasteira e deixa você desmoralizado. E essa diretoria essa diretoria, eu tenho certeza, Rafa, não vai sair desmoralizada. Não vai. Eu acho que a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho dessa nossa conversa, que é uma conversa inicial, né? A gente vai... Inicial. E assim, você entrou nos pontos das perguntas, por assim dizer. A primeira pergunta, na verdade, a pergunta mais recorrente que eu recebi foi justamente essa. O fato de candidato de se colocar, se você teria se colocando na qualidade de candidato. E aí eu respondi, inclusive endossei as suas palavras, respondi até para você, que, primeiro, de minha parte, isso está totalmente fora de cogitação, até porque, Antônio, eu falei para vocês, o meu domicílio eleitoral é uma cidadezinha lá do interior, né? Então, eu não sou filiado a partido político, nunca fui, e nunca tive nenhum objetivo nesse ponto, né? E aí eu respondi para as pessoas que me perguntaram que o nosso compromisso, né, um dos pilares do nosso compromisso, foi justamente isso, que você deixasse claro e que abrisse mão, pelo menos enquanto estivesse à frente do sindicato, de qualquer candidatura, de qualquer vínculo político partidário. Por quê? Porque assim, nós ficamos bastante traumatizados com isso, né, com esse envolvimento. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, vou deixar registrado, nenhuma crítica de ordem pessoal para nenhum colega, né? É porque, Rafa, o político, quando olha para o sindicalista e percebe que o sindicalista quer ser político, o político o enxerga como um rival. E isso atrapalha a luta sindical. Então, assim, não é uma crítica à pessoa A ou à pessoa B. É que essa situação se demonstrou inviável. Não dá para fazer luta sindical, luta por melhoria da nossa categoria, querendo ser candidato.
Não dá para fazer isso. Nós já temos uma experiência que prova que isso não funciona. Então nós vamos hoje aprender com os erros que cometemos. E eu digo cometemos enquanto categoria, né? Porque nós somos uma categoria que cometemos erros e acertos. E são com os erros dos acertos que a gente aprende. Então isso é um ponto assim pacífico, isso foi um ponto, e graças a Deus, Rafa, muito comum entre eu e você. Logo de cara, quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que isso era um ponto em comum, e isso facilitou muito o nosso diálogo. Diga aí. E assim, Antônio, só reforçando essa parte que você falou, entre erros e acertos, né? A nossa categoria tem uma história, né? E assim, a gente não pode apagar a história, aquilo que deu certo, né? E aquilo que deu errado. Obviamente que toda a diretoria, na minha concepção, é um processo de continuidade. Às vezes a gente avança, às vezes a gente regride, né? Mas pegar o que deu certo, né? e rechaçar o que deu errado. Né? Esse ponto da vinculação político-partidária, eu acho que para não dizer unânime, mas em sua esmagadora maioria, a nossa categoria não aceita. Né? Vamos colocar isso no estatuto, vamos propor uma alteração estatutária para deixar isso, sabe, registrado. Segundo e terceiro ponto, Antônio. Segunda pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma. E aí eu já vou deixar claro aqui a minha opinião, que eu acredito que a gente pode ter pontos convergentes. A relação Polícia Civil, base da Polícia Civil, né, para quem está nos assistindo, agentes escrivães, agentes auxiliares e detetives, né, com, digamos assim, os nossos pares, ou os nossos colegas policiais, delegados, e principalmente com os nossos colegas policiais militares. Né? Você já fez uma introdução bem rápida e que eu concordo integralmente. A gente precisa ter uma aproximação, penso eu, uma aproximação de luta, porque acredito que a pauta é única. A melhoria não pode vir nem somente para a base, nem somente para os cargos de delegado. Né? E eu penso que a gente precisa intensificar mais a aproximação, agora, obviamente, que estabelecendo premissas. Exatamente. Né? Estabelecendo premissas. E as premissas são elementares. Não se pode conceber no século XXI, no ano de 2022, um tratamento diferenciado dentro da mesma instituição. Exatamente. Resguardado, obviamente, as suas peculiaridades e proporcionalidade. Esse deve ser, na minha concepção, uma das premissas a nortear a nossa relação com os delegados. E aí eu queria ouvir de você, porque, por exemplo, eu percebo que essa aproximação com os nossos colegas policiais militares, né, nesse movimento Polícia Unida, teve os seus pontos negativos e teve os seus pontos positivos. Né? Eu penso que isso deve ser parte de um processo de construção, né, e de convencimento, e, obviamente, deve partir da categoria, deve partir da base, e não de uma eventual diretoria. Não pode ser de cima para baixo, como foi dessa vez. Qualquer aproximação, qualquer unificação. E aí, eu já deixo pontuado que, nesse ponto, no que se refere a esse ponto, eu acho que será a categoria, será a base, que deve decidir qual é a relação que uma diretoria tem que manter com esses colegas. Né? Obviamente que respeito já é dever. Né? A gente respeita, a gente entende a importância tanto dos colegas policiais militares quanto dos delegados de polícia. E torce pela vitória deles. Exatamente. A nossa representação, a nossa defesa, a nossa bandeira é a base da Polícia Civil. Agentes escrivães, agentes auxiliares e os detetives de polícia. Então, eu queria que você também fizesse rapidamente uma explanação sobre esses pontos aí. Qual é a sua ideia? Rafa, nessa diretoria passada, que está finalizando, ela abraçou o movimento Polícia Unida, foi uma decisão de cima para baixo, e a gente foi meio que obrigado a aceitar. Eu, pessoalmente, vejo com muito bons olhos a união, sabe, a fraternidade com os nossos colegas militares, bombeiros e policiais militares. Agora, eu percebo que cada um tem que ter a sua demanda, não é? E cada um tem que procurar o seu sucesso e torcer pelo sucesso do outro. Então, eu não posso atrapalhar ou inviabilizar a luta dos nossos colegas militares e vice-versa. Nós temos que estar sempre trocando informações,
ajudando no que puder um ao outro, mas não vincular projetos. Sabe, Rafa, vincular projetos foi um equívoco. Foi um equívoco muito grande, essa coisa de vincular os projetos, e a gente não podia fazer outra coisa, as pessoas até reclamavam comigo que eu formulava... eu estou dizendo, Rafa, que a gente não pode vincular projetos. Houve uma vinculação de projetos com essa movimento Polícia Unida que atrapalhou. Está cortando. Você me ouve agora? Rafael? Rafael? Eu estou ouvindo você bem. Está me ouvindo bem agora? Consegue me ouvir? Está me ouvindo bem? Eu lhe ouço bem. Estou ouvindo. Como eu estava dizendo, Rafa, nós precisamos ter uma parceria com os policiais militares, bombeiros militares, mas não devemos ter um atrelamento de projetos, um atrelamento de demandas. Não é? Nós temos que ter parcerias, trocar informações e torcer pela vitória de um e de outro e jamais atrapalhar a vitória de um e do outro. Internamente, não é? Eu acho que nós temos que cobrar dos nossos colegas delegados uma aproximação mais concreta. Não é? A vinculação dos subsídios, para mim, é uma questão fundamental, até para que fortaleça a nossa luta interna. Você imagina, se nós conseguirmos criar um consenso entre delegados e a base da polícia sobre a vinculação, a nossa luta vai ser apenas pela definição do subsídio do delegado especial. Então, eu acho que ninguém perde. Ninguém perde com a luta conjunta de delegados e a base. E eu acho que foi feita uma aproximação importante que nós temos que aproveitar. Essa internet do Miguel cortou bastante. Eu não sei se foi a internet ou se foi a minha. A sua ou foi a minha, mas cortou bastante. Consegue me ouvir? Eu consigo ouvir você bem. Eu acredito que porque assim, eu instalei essa internet hoje, mas está um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que deu para entender a sua ideia, né? O Carioca está dizendo assim, a luta tem que ser exclusiva da base da PC. É basicamente o que Antônio está falando, né? Mas que fique bem claro, pessoal. Eu acho que isso é importante, né? O que define a atuação de uma diretoria é a decisão da maioria. Exatamente. Não tem como. Não tem como ser diferente. Né? E a gente quer estar deixando bem claro aqui que seja o caminho que a maioria decidir, a luta será uma luta combativa, será uma luta com independência, com estratégia, mas com enfrentamento devido, né? Colocando Exatamente. mesmo, como se diz no ditado, a cara para bater. Então, eu acredito, Antônio, que essa live foi extremamente importante, por mais que tenha sido um improviso, né? Porque assim, eu pedi para que você divulgasse só na sexta-feira para a gente se organizar na segunda. Mas, enfim, muito importante. Eu acredito que vai ficar salvo aí no Instagram, no seu Instagram, não é isso? Vai ficar gravado. Então, já serve para que os colegas possam, aqueles que não assistiram ao vivo, né? Se eventualmente ficarem com dúvida, possam ir lá e consultar no Instagram e retirar eu vou liberar o link, as dúvidas. Liberar o link dessa live para os colegas poderem assistir em outro momento, né, se quiserem. E dizer, Rafa, que é isso. Vamos encaminhar para o final, agradecer a todo mundo que participou aí, que se manifestou. Essa é a primeira live, eu acho que a gente devia fazer uma live a cada semana. Já estou aqui botando pressão em você, que eu boto pressão em você. A gente fazer uma live toda semana, para a gente poder falar sobre as nossas propostas, ouvir também as críticas e sugestões dos nossos colegas. Dizer que nós estamos com a nossa chapa em construção, já temos, claro, algumas pessoas de ambos os lados, mas há pessoas importantes que estão tentando formar uma chapa, mas nós queríamos muito eles perto da gente,
Eles não são os nossos inimigos, não são nossos adversários. Queremos muito eles perto da gente, para a gente poder criar esse grupo e que esse grupo seja um grupo longevo, sabe? Um grupo que, por muito tempo, coordene a luta do nosso sindicato, da nossa categoria. Rafa, meu velho, um abraço para você aí, para sua patroa, para seu guri. Eu tô por aqui, a Show gente de bola. continua junto. Um abraço a todos aí, viu? E assim, um aviso importante, se você já puder criar o grupo, né, que será um grupo em silêncio inicialmente, para quem quiser participar, aqueles que vão nos apoiar, eu acho que você já vai fazer o link e postar aí, né, para que a gente possa ir interagindo. E no mais, é isso aí. Eu sei que, assim, a partir dessa junção, Antônio, fenômenos sobrenaturais poderão acontecer, né? Fenômenos que geram pressões. Mas o nosso cor é grosso. O nosso cor é grosso. Eu estou bastante tranquilo, né? A pessoa, o principal problema é de ordem pessoal. Na verdade, não é problema, a gente tem que estar sempre de bem, né? E eu quero manter a minha atuação no sindicato, foi o que eu falei, eu quero contribuir, mas também eu quero ter a minha vida pessoal, né? Quero dar atenção. Nós vamos conseguir ter um trabalho profissional no sindicato que não prejudique a nossa vida pessoal. Isso é fundamental, Rafa. Isso é o objetivo, eu acredito que vai dar. E no mais, esses fenômenos que virão, esses fenômenos de pressão atmosférica, por assim se dizer, fazem parte e está tudo certo. Né? Como você disse, o couro é grosso, né? O rabo não é de palha, né? que é o mais importante. Então, vamos juntos. Valeu, meu velho. Então, um abração aí. E tudo de bom. Estou saindo aqui para você salvar a live. Tranquilo. Estou saindo para você salvar a live. Valeu, Rafa. Um abração. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Foi muito bom essa live. Foi improvisada mesmo. Mas foi bom para que vocês pudessem ter a certeza de que Rafa Rivotril e Antônio Doidão estão juntos. Juntos com juízo, sabendo o que queremos. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Agora é tentar salvar aqui, viu, meu povo?